Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus, fazer uma breve reflexão nesse dia para a sua edificação e para a minha também. Jó, capítulo 28, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amém? Aqui nessas palavras, Jó, ali tentando buscar em Deus uma resposta para a sua angústia, ele fala no versículo 23, Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Jó está trazendo aqui uma palavra dizendo, olha, Deus conhece você, Deus sabe quem você é e Deus sabe o lugar que você deve estar. Em outras palavras, eu e você, nós precisamos buscar em Deus, buscar no Senhor uma compreensão de qual deve ser o caminho que nós temos que trilhar sobre essa terra. Nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar uma direção para o caminho que devemos trilhar nessa terra e não vamos encontrar em nenhum outro lugar uma direção de qual é o nosso lugar aqui. Por isso Jó fala no versículo 23, do capítulo 28, Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. E no versículo 24 ele fala assim, por que Deus entende o seu caminho e sabe o seu lugar? Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Então Jó está falando, olha, Deus entende o seu caminho, ele sabe o seu lugar, porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele vê as extremidades da terra, ele vê tudo que está debaixo dos céus, está debaixo da mão poderosa de Deus. Por isso ele entende o seu caminho, e o meu caminho que somos pó, que somos como o grão de areia. Se Deus vê as extremidades da terra, se Deus vê tudo que há debaixo dos céus, Deus não vai saber o seu caminho e não vai saber qual é o seu lugar. Então nós devemos buscar em Deus, devemos buscar no Senhor qual é o nosso caminho e o nosso lugar aqui. Se não buscarmos nele, nós vamos andar que nem, vamos dizer assim, que nem uma pessoa sem rumo sobre a terra. Vamos andar que nem um andarilho, perdidos de lá para cá, sem saber o nosso caminho real e o nosso lugar ao qual devemos ocupar aqui. E aí no versículo 25 ele segue, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para os relâmpagos dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu e também a esquadriou. E no versículo 28, olha só, mas disse ao homem, olha que interessante, quero frisar com você o versículo 28 do capítulo 28 de Jó. Mas disse ao homem, disse para mim e disse para você, olha só o que o Senhor disse, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Então Deus está dizendo que sabe o que é a sabedoria? O que é a sabedoria segundo a palavra de Deus? O que a Bíblia sagrada, o que as Escrituras dizem a respeito da sabedoria, sobre qual é a definição que as Escrituras dão para uma pessoa sábia? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal. Então Deus está falando para mim, para você, nós devemos se afastar daquilo que pode nos conduzir a um lugar de escravidão. Nós devemos nos afastar daquilo que pode e que quer nos causar mal. Provérbios 4,
versículo 23 fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então Deus está falando, olha, o temor do Senhor, ele é o muro de proteção que nos protege daquilo que é mal, daquilo que pode nos comprometer, que pode comprometer o nosso relacionamento com Deus. Por isso, lá no versículo 23, ele fala, olha, Deus entende o seu caminho, ele sabe o seu lugar. Qual é o seu lugar? Qual é o meu caminho? Temer a Deus, se afastar daquilo que é mal. Deus entende o seu caminho, meu querido. O seu caminho e o seu lugar é temer a Deus e se afastar de tudo aquilo que é mal e que pode comprometer o teu relacionamento com Deus. Nós somos assaltados todos os dias por palavras, por julgamentos, por sentenças das trevas que querem comprometer a nossa identidade como filho de Deus, que querem nos colocar numa caverna, que querem nos afastar da nossa real essência e origem, que é filho de Deus, amado por Deus, escolhido por Deus para uma grande obra, glorificar o nome de Jesus. Eu sempre falo, o diabo põe rótulos, mas Deus, Jesus, lhe chama pelo seu nome. Isaías 43, versículo 1 fala, pelo teu nome eu te chamei, tu és meu. Pelo teu nome eu te chamei, tu és meu. Isaías 43, 1 fala isso. Eu sempre digo também que julgamentos errados vêm de interpretações erradas. Tudo que nós julgamos, toda sentença errada, toda palavra de condenação, de maldição que dizemos de forma errada é porque nós interpretamos as coisas de maneira errada e quando nós olhamos alguma coisa, olhamos uma pessoa e interpretamos aquela pessoa, julgamos, interpretamos o comportamento, a vida daquela pessoa, o modo como nós interpretamos é a sentença que nós vamos dar, é o rótulo que nós vamos dar para aquela pessoa. Então nós devemos interpretar bem, para que nós possamos julgar de maneira justa todas as coisas, até mesmo a nossa própria vida. Eu também sempre digo que eu e você, nós somos o profeta da nossa própria vida. Provérbios 18 e 21 fala que a vida e a morte estão no poder das palavras, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso está falando que aquilo que eu digo, as palavras que eu libero, vão trilhar um caminho de vida ou um caminho de morte sobre o meu próprio destino. Amém, querido? Deus abençoe você com essa palavra. Deus entende o seu caminho e Deus sabe o seu lugar. Não sei onde você tem andado, não sei qual o caminho que você está, não sei qual o lugar que você está. Se você está perdido, quero dizer para você, o teu caminho e o teu lugar é temer a Deus e se afastar do que é mal, porque isso vai se aproximar de Deus e Deus vai te colocar no lugar que é a vontade dele e no lugar em que você vai glorificar ele, porque o texto diz que Deus vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo do céu. Ele é Deus e Ele é Senhor e nada está fora do controle dele, inclusive a minha e a sua vida. Basta você crer e entregar a sua vida para Cristo e confiar nele. Amém? Que todo rótulo de maldição, que toda sentença de morte sobre a tua vida seja removida nesse momento e que a verdadeira identidade de Deus sobre você, filho de Deus, amado por Deus, seja estabelecida. Busque a Deus e Ele vai estabelecer os seus caminhos. Amém? Deus abençoe. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal, a inteligência. Deus abençoe.